E nessa quarta-feira, com transmissão do Premier, teremos o clássico entre Santos e Corinthians. Santos com algumas novidades em relação a jogadores relacionados. Vamos falar as prováveis escalações tanto do Santos como também do Corinthians, mostrar o cenário em relação à tabela de classificação do Brasileirão. E quero também os palpites de vocês. Estão confiantes para uma vitória do Santos? Santos que vem de um protesto recente em frente ao CT Rei Pelé. O Corinthians também, que passou por protestos também, né, das suas torcidas organizadas. Então, duas equipes muito pressionadas para esse clássico. O Santos que não vence há 8 jogos, se a gente somar as partidas de Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. Aliás, duas eliminações recentes, né, nas duas competições, tanto Copa do Brasil como também Sul-Americana. E um Corinthians que está bem perto ali da zona de rebaixamento. Inclusive, se o Santos vencer ou até mesmo um empate, dependendo de combinações de resultados, o Corinthians pode entrar na zona de rebaixamento. Então vai ser com certeza um jogo bem tenso que a gente vai comentar aqui como que chegam Santos e Corinthians. Mas antes da gente começar a falar de desfalques, escalações, quero mostrar aqui o contexto, né, da tabela de classificação. Hoje o Santos está na 13ª colocação com 13 pontos e perceba que as equipes que estão acima do Santos, né, com uma pontuação até que próxima. Então pode ser aquela rodada que o Santos pode ser beneficiado, né, dependendo de algumas combinações de resultados. As equipes tropeçarem e o Santos vencer, o Santos pode conseguir subir algumas posições e principalmente abrir uma certa distância ainda maior das equipes que estão na zona de rebaixamento, né? O Goiás é o primeiro time na zona de rebaixamento com 8 pontos, seguido pelo América que também tem 8, Vasco que tem 6 e Curitiba que tem 4. O Corinthians está aqui na cola com 9 pontos conquistados. Então é um jogo extremamente importante para o Santos conquistar essa vitória. E aí, até mostrar para vocês os próximos jogos do Santos, né, no Campeonato Brasileiro. Santos vai pegar o Flamengo depois, nesse domingo, na Vila Belmiro. Flamengo, né, que tem uma equipe forte, tem o Sampaoli, que a gente sempre fala que tem repertório para várias situações durante a partida, né? Flamengo que vem aí de uma arrancada no Campeonato Brasileiro, então vai ser um jogo difícil. Aí tem esse jogo que não vale absolutamente nada, porque Santos e Blumen já estão eliminados. Provavelmente o Santos até mande uma equipe alternativa nessa partida. E aí depois pega o Cuiabá fora de casa, né? Depois volta a receber o Goiás e aí tem clássico com São Paulo. Enfim, uma sequência chatinha, né? A gente sempre fala que não tem sequência fácil no Campeonato Brasileiro. Então é importante o Santos pelo menos conquistar esses pontos, né? 3 pontos no caso, contra o Corinthians. E é um Santos que chega com alguns desfalques. O Santos que não terá o Alisson, né, que recentemente o Santos anunciou que ele vai ter que passar por uma nova cirurgia, só fica à disposição na próxima temporada, assim como o Felipe Jonathan e o Zabala. O Camacho está suspenso para esse jogo, ele que foi expulso, né, na última partida. O Miguelito tá com a seleção da Bolívia, então também não terá condições, né, de estar presente aí na Vila Belmiro. E o Natan sequer foi relacionado. O Natan, confesso para vocês que foi uma surpresa ele nem ser relacionado, né? Porque é um jogador, obviamente, a pressão que ele teve no protesto foi o jogador mais visado, mas imaginava que pelo menos seria uma opção ali no banco de reservas. Mas nem isso. E aí, pode até ser tema para outro vídeo, mas será que o Natan tem o seu futuro ameaçado no Santos? Ou é só para esse jogo em específico, para a poeira baixar? Enfim, vamos ver, né? Ele que tem contrato com o Santos até 2026. E aí, falar sobre os jogadores que estão pendurados, David Washington e Lucas Lima. Então, se receberem cartão amarelo, ficam de fora do jogo contra o Flamengo, também na Vila, que é um jogo importante aí para o Santos. Dito isso, vamos aos relacionados do Santos para essa partida. João Paulo, Vladimir e Mazotti, as opções no gol. Laterais, João Lucas, Gabriel Inocêncio e Lucas Pires. Zagueiros, Joaquim, Messias, Luiz Felipe e Alex. Bom reforçar que
Michael rescindiu o contrato com o Santos na terça-feira, inclusive está bem encaminhado para jogar no Vasco, né? Então, obviamente, não está relacionado. Meias, Rodrigo Fernandes, Dodi, Lucas Lima, Sandri, que está de volta, né? Depois daquele problema de infecção que ele teve no rosto. Lua Dias também está de volta, né? Aprimorou aí a parte física depois de uma lesão. E Daniel Ruiz. O que me impressionou um pouco é a ausência do Ivonei e também do Ed Carlos. Até seria interessante, né, questionar o técnico Odair Hellmann do que aconteceu, se foi algum problema físico, né, o que de fato aconteceu para não colocar os dois como opção. Enfim. Atacantes: Mendonça, Soteldo, Marcos Leonardo, Ângelo, David, Patati, Lucas Barbosa e Bruno Mezenga. Essas são as opções do Santos para o clássico contra o Corinthians. Dito isso, vamos agora à escalação que o técnico Odair Hellmann vem treinando nessa mais de uma semana, né, que o Santos teve livre para treinar. Ou seja, não é desculpa a falta de treino, né? Vamos ver se esse time evoluiu. Então, João Paulo, João Lucas, Messias, Joaquim, Inocêncio jogando na lateral esquerda, Rodrigo Fernandes, Dodi, Lucas Lima, Mendonça, Marcos Leonardo e Soteldo. Soteldo que voltou da seleção da Venezuela, né? Participou de 2 amistosos, inclusive marcou um gol. E treinou normalmente na terça-feira, então tá confirmadíssimo para esse jogo contra o Corinthians. E aquilo, né? 4-3-3 de novo. 2 volantes visando mais a questão de marcação, Rodrigo Fernandes e Dodi, e o Lucas Lima mais à frente. É um Santos que a gente sempre fala aqui, que não tem essa variação. É sempre esse feijão com arroz que o Odair Hellmann insiste em escalar. Espero que pelo menos para o clássico contra o Corinthians isso dê certo. Em relação a João Lucas e Gabriel Inocêncio, na teoria, tá? Eu tenho que esperar para ver a prática, mas na teoria são 2 jogadores menos piores, vamos colocar dessa forma, do que Lucas Pires e Natan, principalmente na parte defensiva. Então talvez ele, né, queira fechar um pouquinho mais os espaços para não sofrer tanto com jogadores do Corinthians. E o ataque, eu acho que tem que ser esse ataque mesmo, né? Marcos Leonardo, Soteldo e Mendonça. Espero que o Mendonça também esteja mais ligado, né, nesse clássico contra o Corinthians. O Soteldo também, espero que, né, chegue motivado depois de confirmar a permanência dele até junho de 2027, o gol na seleção, enfim, espero que o Soteldo esteja mais inspirado e também Marcos Leonardo receba bolas, né, porque o coitado passa fome nesse time do Santos. Marcos Leonardo, David, Bruno Mezenga, qualquer centroavante que você colocar ali vai passar fome. Então eu espero que seja um Santos que crie mais. O Odair Hellmann, né, utilizou esse período de treinamento também para focar nessa questão de ataque, para alimentar mais os atacantes, para ter mais alternativas, para ser um Santos que não fique só dependendo de bola longa, né? O zagueiro pega a bola e rifa lá para frente. Então o Santos tem que ter mais alternativas, não só para esse jogo contra o Corinthians, né? Mas também para os outros jogos. O time do Corinthians tem aqui um trecho do GE que fala sobre algumas dúvidas, né, do Corinthians para esse clássico contra o Santos. O trecho fala o seguinte: a comissão técnica optou por não divulgar a lista dos relacionados. Murilo, zagueiro, que ficou fora dos últimos treinos por uma infecção de garganta, trabalhou em campo nesta terça. Ele é dúvida para o jogo e, caso não atue, Caetano será titular. Dos jogadores que foram titulares contra o Cuiabá, 2 são ausências certas. O meia Renato Augusto, que trata de edema na panturrilha, o zagueiro Bruno Mendes, que joga pela seleção do Uruguai contra Cuba em Montevidéu nesta terça. Então, né, algumas dúvidas aí do time do Corinthians, né? E o Fausto Vera também parece que estava como dúvida, parece que ele sofreu uma pancada, enfim. Mas o provável time do Corinthians é esse que está aparecendo na tela. O grande desfalque do time do Corinthians, né, é o Renato Augusto. O Renato Augusto é o cara cerebral desse time. Então tem que ver como esse meio-campo do Corinthians se vai estar entrosado, se vai ser um meio-campo criativo. E principalmente, né, o Santos tomar cuidado em relação ao Roger Guedes, que para mim hoje é o principal jogador do time do Corinthians.
É o cara que faz mágica ali na frente para conseguir fazer gol, para conseguir dar assistência. Então a bola nem pode chegar no Roger Guedes. Não é marcar bem o Roger Guedes, é marcar para que a bola nem chegue nele. Se o Santos conseguir neutralizar isso no Corinthians, é um time que, assim como o Santos, fizeram poucos gols no Campeonato Brasileiro. Inclusive, até a curiosidade, né? Tem o mesmo número de gols marcados. Acho que é 8. Deixa eu ver até aqui, ó. Santos marcou 9, o Corinthians marcou 9 gols. 9 gols, Santos e Corinthians marcaram. Então, assim, vamos torcer para que o Santos consiga neutralizar isso do Corinthians, que é um time também que vem sofrendo bastante com essa questão de marcação-pressão. O Corinthians não faz marcação-pressão. Isso é uma coisa também que eu vejo os corintianos reclamando bastante, né? Que deixam o jogador do time adversário ter espaço para pensar o jogo e coisa e tal. Então o Santos pode se beneficiar em relação a isso, né? Então vamos torcer para que o Santos saia vencedor. Pelo amor de Deus, Santos, pelo amor de Deus. É a oportunidade do Santos conquistar 3 pontos, ir mais motivado contra o Flamengo, né? Deixar o torcedor santista que esgotou os ingressos mais uma vez, e quem sabe colocar o Corinthians na zona de rebaixamento. Então seria uma linda quarta-feira, espero que o santista seja presenteado por esse elenco. Vamos torcer para que isso aconteça, e já falando, depois do jogo, a gente está aqui para comentar o que foi Santos e Corinthians. Espero que uma vitória do Peixão, hein? Acho que vai ser 1-0 gol de Marcos Leonardo, porque Marcos Leonardo gosta de fazer gol contra o Corinthians. Me fala aqui nos comentários o seu palpite, quem que você acha que vai fazer gol? Quem que vai fazer gol do Santos? Vamos jogar de forma positiva aqui. Fala aqui pra mim a sua opinião, tá certo? E confere se você tá inscrito no canal, hein? Rumo a 46 mil inscritos. Conto com a tua